Muito bem, então hoje a gente vai começar o Masterclass, né, do Parto Sem Medo, a chave para o parto dos sonhos. Esse daqui é um parto de uma paciente nossa. Ela veio conosco para fazer o Baby Boom e ali com 36 para 37 semanas ela resolveu que ela queria muito vivenciar o parto normal e resolveu estudar e entender o processo do parto. Ela teve bebê no dia 31 de dezembro, né? Réveillon, e no plantão. E teve o parto que ela sempre sonhou. O primeiro parto, infelizmente, ela foi enganada. Hoje ela sabe que ela foi para cesárea desnecessária. Ela achava, antes de estudar, que ela tinha ido para uma cesárea necessária. Mas hoje que ela vivenciou o parto, ela sabe que ela foi para uma cesárea desnecessária. Está travando? Deixa eu colocar. Abre a porta ali, né? Ah, deixa eu trocar aqui a internet. Tá na internet errada. Aí, agora eu acho que tá bom. Ótimo. E ela teve esse parto dos sonhos, 3 horas de trabalho de parto, uma experiência incrível que ela recomenda para todo mundo. E como foi uma virada do ano, um ano novo, vida nova, um parto que ela realmente se apropriou desse parto. Nada melhor do que colocar a foto dela aqui, deles, esse casal lindo, para mostrar que sim, é possível vivenciar esse parto aqui. Bom, e quero dar boas-vindas, né, a vocês que estão aqui. Quem está sem acompanhante já chama para assistir também. E hoje você vai descobrir realmente, né, como transformar o medo em segurança e viver ali seu parto, né, com confiança e aquele mínimo, né, sensação de controle, porque é possível sim a gente controlar alguns aspectos. Quem somos nós, né? Por que que nós temos a propriedade de falar sobre parto aqui? Então, eu e Letícia, nós atuamos há 16 anos, preparando gestantes ao longo da gestação e acompanhando o parto. Juntas, já atendemos mais de 10.000 famílias, tanto presencial quanto online, porque também a gente atende preparação de parto online, fisioterapia pélvica online e acompanhamento de parto online. Então, temos uma bagagem enorme, de preparação e acompanhamento de parto, de ajudar mulheres nesse momento que tem tanto medo e tanta emoção ao mesmo tempo. Né? Eu fiz Unicamp, a Letícia fez USP e a gente tem essa formação de fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, que é o que engloba a obstetrícia e a fisioterapia pélvica. E a gente, nessa longa jornada, né, a gente foi testando, né, em nós mesmas, nos nossos pacientes, o que que realmente faz a diferença. Hoje a gente tem o nosso programa, né, o nosso protocolo que só existe aqui no Gesta Vida, que é o Baby Boom, onde através de exercício, né, informação e apoio, as nossas gestantes conseguem se preparar para o trabalho de parto e através, né, de cursos que a gente acha importante que vocês, gestantes, né, tenham acesso a conhecimento realmente baseado em evidências que a gente criou. Né, esse conteúdo, esses cursos, e a gente sempre faz encontros como esse gratuito para que cada vez mais mulheres tenham acesso a isso também. E elas entendem e vivenciem um pouquinho na pele, né, como que é o poder da informação. Então, o que a gente vai trazer aqui é o que a gente faz com as nossas gestantes, ensina as nossas gestantes, né, e trabalha ao longo desses 16 anos acompanhando, né, mulheres ao longo desse tempo. Então agora a gente quer saber de vocês, né? Como que vocês estão em relação ao medo do parto, tá? Nesse momento, fala pra mim, você não tem medo nenhum do trabalho de parto, quer muito viver essa experiência, então você vai me colocar 0 ou 10. Você tem muito medo, tá aqui para entender, porque você ainda não escolheu a sua opção. Ou ele tá no meio do caminho, tem medo, mas também quer, fazer essa escolha. Então, coloca aqui para a gente saber que nível que vocês estão. 7, 10, 8, 5. O pessoal tá com medo alto, hein? 7, 10, ó, 8.
Muito bom, muito Vamos ver, bom. hein, como que vocês vão sair depois daqui da aula. Gabriela, li sua mensagem, a gente vai falar mais sobre isso no final, tá bom? Fica tranquila. Muito bom, gente. Vamos trabalhar esse medo então. E, né, o medo faz você paralisar, né? Tudo na vida, quando a gente está com medo, se eu vou andar numa montanha-russa, olha aquela montanha-russa, eu tô morrendo de medo, eu nem vou querer entrar. Mesmo que alguém me fale que é bom, né? Se eu não conseguir trabalhar esse medo e realmente ir atrás, né, e falar, não, vamos experimentar, deixa eu sentir, né? Realmente a gente paralisa. E, na verdade, é o conhecimento que faz a gente agir, a gente entender mais, né? Até da montanha-russa, conversar com quem já passou pela montanha-russa, né? Identificar o que é cada situação. Então, a gente garante para você que o conhecimento realmente faz o medo ir embora, faz você agir. E hoje vocês vão sentir aqui na prática como o medo realmente diminui quando vocês têm acesso à informação, né? Baseado em pessoas que já viveram, que ensinam isso, né? Então vocês vão sentir aqui hoje na prática. E o medo vem, se você for pensar em medo e paralisação ao agir, vem em qualquer situação da vida, não é só no parto, né? Então, quando a gente tem conhecimento, a gente fala, não, dá para ir, eu sei como agir nessa situação. Então, é importante você entender isso, que tem esse medo, ele vem em qualquer momento da vida e não é só no parto, porque às vezes a gente fica questionando que é só no parto que isso acontece. Não, é na vida, tá? E o que que é o parto dos sonhos para você? E aí eu quero saber para você mesmo. Responde para mim. Parto normal é aquele parto rápido para você? Ou é aquele parto sem intervenções, totalmente natural? Ou é aquele parto com pouca dor? O que que é o parto dos sonhos para você? Deixa eu ver. Pode ser cesárea também, né? Porque a gente tem muitas gestantes que já desejam cesárea. As três opções. Rápido, sem... Ah, teve a laceração também, né? Sem laceração. Vocês querem parto rápido mesmo, né? Olha só, deixa eu contar para vocês que parto rápido ele não é indolor, tá? Por que que o parto é rápido? Vou já abrir aqui porque todo mundo quer o parto rápido. O parto ele é rápido porque as contrações elas vêm sem intervalo ou com intervalo mínimo. Então elas, ao invés de vir a cada 3 minutos, que te dá um tempo para responder, elas começam a vir a cada 2 minutos, a cada 1 minuto e meio. E tem a duração desde o início de um minuto. Então você tem a sensação que é aquele parto avassalador, um atrás do outro, que você não vai ter tempo de descanso. Eu tive uma barrigudinha agora. Tem 18 dias que o bebê nasceu. O primeiro foi num tempo bom, 4 horas de trabalho de parto, e o segundo agora foi em 1 hora. Ela falou, Thaís, no próximo eu quero cesárea, porque, nossa senhora, esse parto de 1 hora quase me enlouqueceu. E comigo também foi essa experiência. O parto mais rápido me tirou da casinha. Então, cuidado com o que vocês pedem, ou saibam o que vocês estão pedindo. Deixa eu ver o que vocês escreveram mais. Minha ficha nem caiu. Intervenção, ótimo. E a gente vai falar agora o que é o parto dos sonhos aqui pra gente. A gente gosta de falar assim justamente para implicar e trazer vocês para o pensamento, né? Porque o parto dos sonhos pra gente aqui é que você seja protagonista da sua história, compreenda as opções e sabe até onde ir. É um parto que às vezes pode envolver intervenções, como a cesárea, né? A gente sabe que a cesárea ela pode acontecer, mas que você realmente tenha escolhas informadas, conscientes e que você viva uma experiência positiva de parto, independente de como vai ser aquela sensação, sabe? Sem arrependimento, saber que fez as melhores escolhas para o seu bebê, que você estava preparada para o que deve e é. Então, para a gente, esse é o parto dos sonhos, né? E às vezes vai ser totalmente diferente daquilo que você planejou ali para sua experiência. A gente sabe que a maioria, sim, de vocês vai poder, sim, ter um parto normal, né? E a gente vai, prepara as nossas gestantes para isso, mas prepara também para uma cesárea, prepara para usar intervenções, prepara para que você saia com o seu bebê no colo, né? Porque é isso que é o mais importante no final, né? E aí a gente trouxe outra foto de uma outra barrigudinha também desse ano.
que ela, até o finalzinho, ela, não sei se eu vou pro parto normal não, Thaís, eu tô aqui trabalhando meu corpo, mas a cesárea também é possível para mim, até que ela falou assim, vou tentar. E aí ela veio, assim, ela já fazia o acompanhamento com a gente no Baby Boom, que é o nosso método de exercício, mas ela veio, depois eu vou tirar esse risco aí. Ela veio para falar assim: não, me fala as informações para eu ter sabedoria para escolhas no meu parto. E ela veio conquistar o seu parto normal pós-cesárea, né? Que é o VBAC. Então, ela também conquistou o parto dos sonhos. Depois que ela pariu, já indicou o parto normal para várias amigas, né, grávidas, já mandou várias amigas procurarem o Gesta Vida, porque ela viu que é possível. Ela que tinha medo, ela que tinha medo da dor, medo das intervenções, ela conseguiu vivenciar e viu que era totalmente possível. Então, é possível para você também. 85% das mulheres conseguem ter parto normal. Existem as 15% que vão para a cesárea. É importante você entender que cesárea é possível, tá? Eu e a Letícia, a gente não vem aqui falar que a gente vai garantir o seu parto normal. Por quê? As coisas podem acontecer no meio do caminho, mas você ter certeza das suas escolhas e que se no momento você entender que é possível continuar, por que não? Né? Que às vezes as pessoas vão te levar para uma cesárea, mas você pode mudar a rota quando você tem informação. E aí fica aquela sensação, né? Nossa, mas será que precisava mesmo de uma cesárea? É diferente daquela certeza, né? Não. Que bom que existe a cesárea, né? Que bom que nesse momento eu pude escolher. Que bom que meu médico me indicou a cesárea, porque era o que era necessário nesse momento, né? Então, o que a gente fala e trabalha com as nossas gestantes é realmente esse poder de escolha e que vocês realmente tenham, né, acesso há possibilidades, né? Acesso a escolher, acesso a discutir condutas, né? Direito realmente à escolha. Tem até uma pergunta falando aqui, né? Eu vou ganhar pelo SUS. Tenho direito de escolha? Sim, né? Deveria ter. E assim, tendo bem informação, e a gente tem várias gestantes que já fizeram acompanhamento aqui com a gente, já fizeram cursos com a gente, e que a gente mostra realmente o caminho fazendo um bom plano de parto, investindo no seu acompanhante, estudando, sabendo a hora certa de ir para o hospital, mostrando que você sabe quais são as intervenções e não deixar simplesmente o sistema ir te engolindo e te levando, né? Porque é isso que a gente acredita, que é possível você estar preparada para que você consiga não brigar lá na hora com o médico, não é isso que a gente quer, mas que você consiga mostrar, olha, eu sei da minha escolha, eu sei que agora não é o momento de uma ocitocina, ou eu sei que agora é o momento de uma ocitocina, né? Então, isso que a gente trabalha para que você seja realmente a protagonista da sua história. E como fazer isso, né? Conhecendo a fundo. Você tem que entender todo o seu processo, tem que entender a dor. De onde vem a dor? Como que eu vou fazer para aliviar? Eu brinco muito com as nossas pacientes que você não tem que aprender e tolerar a dor. Você tem que aprender a passar por ela. Não tem que aguentar a dor. Por quê? Porque existem recursos. Porque aguentar a dor parece assim, que eu vou dar um beliscão da Letícia e ela vai ter que suportar o quanto ela conseguir. Não é assim no parto. Você tem recursos, ok, eu tô te dando beliscão, mas tem o que fazer ali para esse beliscão ficar mais tolerável? Tem. E você tem que aprender isso, porque é isso que gera medo, o medo da dor, de não aguentar. Geralmente é o maior medo que vocês têm. E vocês vão aprender aqui que vocês vão passar pela dor, tá? E entender as intervenções, como a Letícia falou. Muitas vezes vocês vão precisar de intervenções. E ao contrário, né, que se fala muito na internet, das cascatas de intervenções, elas existem mesmo, mas quando elas são desnecessárias. Quando elas são necessárias, elas vêm para ajudar você, seu bebê. Então é importante. O médico indicou ocitocina. Ocitocina é o hormônio que faz contrair o útero. Isso é necessário? Isso realmente é para agora? Deixa eu avaliar. E você vai discutir com o seu médico. Sim, o médico não pode colocar nada em você se você não autorizar. Então, sim, você vai discutir. Olha, mas eu tô tendo contrações. Essa primeira barrigudinha, vou voltar aqui, ó.
Essa primeira barrigudinha aqui, ela pediu analgesia. E aí o médico falou: vou dar analgesia e vou colocar ocitocina. Ela falou assim: não, você vai avaliar minhas contrações. Eu estava com ela, mas ela era protagonista do parto. O médico saiu, pediu ocitocina, veio a enfermeira com a bolsa. Ela falou assim: você não vai colocar isso em mim, porque eu estou tendo contrações e eu não preciso disso. E ela pariu sem ocitocina. Então, eu não precisei falar, o marido não precisou falar, ela sabia que ela não precisava. E é isso que faz vocês terem uma boa experiência, saber o que está acontecendo com vocês. E aí, muitos de vocês, né, que falaram aí que tem medo 7, meio 10, às vezes nem parou para pensar do que você tem medo. E aí agora eu quero saber que vocês coloquem aqui no chat, né? Por que você sente medo do parto? Porque você escuta coisas ruins sobre ele? Porque você acha que não lida bem com a dor, né? E essa é uma resposta, eu acho que é uma das mais campeãs. Ai, não, eu sou muito fraca para dor. Eu mesma, ó, sou super fraca para dor e parir. Não tive uma boa experiência anterior, né? Ou simplesmente escuta pessoas perto de mim que tiveram experiências horríveis de parto. Ou nem sei de que eu tenho medo, só sei que eu tenho medo. E tem gente que tem medo dos dois, né? Da cesárea, do parto normal, só tem medo. Responde aqui pra gente, de que você tem medo? Escutando muitas coisas ruins, não sabe lidar bem com a dor, intervenção desnecessária, quer saber como agir, simplesmente tem medo, né, Merielle? Medo das violências, vamos falar sobre isso, Samara. Muito bom, muito bom. Então vamos falar, né? A maioria das coisas que vocês escutam sobre o parto são mitos. Vocês tinham ideia disso? Porque assim, o bebê nasceu roxo. Nossa, a cesárea foi salvadora. O bebê nasceu completamente roxo. Que bom que fizeram a cesárea. Gente, o bebê dentro da barriga, ele não respira, tem baixa oxigenação. Então, todo bebê nasce roxo, todo. Ele nasceu de parto normal ou de cesárea. Ele vai nascer roxinho e aí ele vai ficando rosinha. Então, nascer roxo não é que o bebê estava passando da hora de nascer. E muito médico, quando leva para uma cesárea desnecessária, eles falam isso na hora do nascimento. Nossa, olha como foi a hora certa. Ele estava roxinho. A gente tirou no momento certo. Vocês já escutaram alguém falando sobre isso? E isso, na verdade, não é uma verdade, é um mito, tá? Que o parto normal vai te deixar larga. Essa é uma outra questão que a gente escuta muito e de muitos homens também, né? E a gente faz aqui fisioterapia pélvica, avaliação pré e pós-parto, e muitas mulheres relatam que a relação pós-parto fica melhor pós-parto vaginal do que era antes. Não sei se vocês sabiam disso. Mas a questão do parto normal e a vagina em si na verdade, a consequência de tudo é a gestação, é a mudança corporal, porque você sabia? Vamos parar para pensar. Quando você teve a sua primeira menstruação, o seu corpo era de um jeito e depois o seu corpo ficou de outro jeito. Então, é o ciclo da mulher. Quando você teve uma gestação, o seu corpo era um antes da gestação. E agora, pós-parto, seu corpo vai ser outro. O corpo inteiro vai modificar. Então, você não vai ter tanto colágeno, você vai ter uma queda hormonal grande. Então, seu corpo modifica. Mas deixar larga, não. O nosso músculo, ele vai relaxar e contrair. E isso é um mito que muitas pessoas falam, inclusive alguns médicos falam sobre isso para levar a gestante para cesárea. Pra que isso, né? E o bebê grande? O bebê grande é o mito que mais tem. Então, assim, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde recomenda a gente levar a gestante para uma cesárea a partir de 4,5 kg, tá? Mas muitos obstetras ali com 3,600, 3,900 já leva o bebê, essa gestante, para uma cesárea. E a questão do bebê grande, gente, depende muito de muitas coisas, né? Eu sempre falo que não nasce
uma galinha de um elefante e nem um elefante de uma galinha. O bebê vai ser proporcional ao corpo ali da mãe e do pai. É claro que às vezes tem um pai muito grande, a mãe muito baixinha, mas ele vai vir ali proporcional. A gente teve até um agora. Eu até postei foto há um mês atrás de uma paciente nossa que ela tinha 1 metro, ela tem, né, 1,52 m. O marido dela tem quase 1,90 m. O bebê era grande e ela pariu lindamente. Então, o bebê, ele desce se adaptando à nossa pelve. Então, não precisa ter medo do bebê grande. E se você é grande, meu bem, sua Menos constituição é ainda, grande. né? Não precisa ter medo de bebê grande. Você é grande, sua pelve é grande, vai passar um bebê grande. Né? Eu tenho uma gestante tinha, né? Ela pariu 2 filhos já, que ela era grande e ela só fazia bebê com mais de 4 quilos, mas ela tinha partos muito rápidos, de 1 hora e meia, de 2 horas. Então tudo bem, não quer dizer que o bebê dela tem 4,5 kg, que o parto vai ser demorado, que vai ser difícil, que vai ter distócia. Não teve distócia em nenhum dos partos. Então a gente tem que entender quando realmente o bebê é grande, desproporcional? Geralmente quando a gestante tem diabetes gestacional. E aí o bebê pode ficar maior do que ali o tamanho realmente proporcional ao corpo dela. E aí a gente vai avaliar, tá? Mas bebê grandes por si só, ele vai ser do tamanho proporcional ao seu corpo. Então isso é um grande mito. E o parto demorado, né? Já vem aí na cabeça de vocês que vocês já colocaram que querem partos rápidos. Então já escreve aqui para mim, o que que seria um parto demorado para você que escreveu que queria um parto rápido? Quantas horas ali de parto vocês acham que é um parto demorado? Deixa eu ver. E ainda no bebê grande não indica que vai lacerar mais, tá? Não. Acima de 16 horas, 24 horas, 15 horas. Mais de 4 horas, Thaís? Poxa, põe mais, bem mais de 4 horas. 18 horas de trabalho de parto, mais de 6, acima de 12. Vocês estão tudo querendo parto rápido mesmo, né? 6 Exatamente. horas. Bom, aqui a gente citou alguns mitos, tá? Mas existem muitos outros, né? Então, cordão, circular de cordão, bebê pequeno demais, diabetes gestacional, pressão alta. Então, são tantos mitos relacionados ao parto, né? Que muitas realmente ficam morrendo de medo, né? Porque acaba levando isso e pouco a pouco realmente o desejo ali do parto vai trazendo realmente essa insegurança. Sim, eu já presenciei acompanhando o parto 36 horas de trabalho de parto, já presenciei 48 horas. E assim, gente, a média de trabalho de parto é de 12 horas, tá? Um trabalho de parto mesmo, a duração dele com contrações, 12 horas. A média das nossas pacientes aqui do Gesta Vida é de 4 horas para menos, porque a gente trabalha preparação corporal com informação. E isso ajunta as coisas principais, porque não adianta você preparar o seu corpo e não preparar a sua mente. E o contrário também, preparar muito bem sua mente, e às vezes o bebê está mal posicionado, o seu corpo ainda não está tão bem preparado assim para um parto difícil, um parto que você precise fazer exercícios. Então, a média aqui é de 4 horas para menos, mas, gente. 12 horas é o normal, tá? Não vai achar que 12 horas é um parto demorado, não. 12 horas é um parto normal. Ó, a Gabriela trouxe até relacionado a isso do demorado, que seria, né, o bebê entrar em sofrimento por conta da demora. Não é o tempo de trabalho de parto, tá? Que leva a alguma situação onde o bebê vai começar a sofrer. Normalmente, situação de alteração de batimento é ligada, às vezes, a intervenções em excesso, né? É um bebê que às vezes já não estava bem e ali esse trabalho de parto trouxe alguma situação, e ao contrário do que muita gente pensa, né, o bebê ele é monitorado o tempo de trabalho de parto inteiro, então a qualquer mudança ali de alteração pode ser encaminhado para uma cesárea, podem ser feitas algumas intervenções para ajudar.
E também não é assim, né? Nossa, meu bebê sofreu, tem que correr para cesárea. É apenas um sinal de que, opa, talvez eu não esteja tão bem assim, talvez seja melhor realmente intervir. Então, é algo que, assim, existe a segurança no parto, né? Através do monitoramento, né? Através dessa conduta de cuidado ao longo do processo. Então, quem vai parir no SUS, no plantão, se está demorando muito para avaliar, tem que pedir, alguém pode vir ouvir o meu bebê? Eu sei que o bebê precisa ser avaliado, o coraçãozinho, a cada 1 hora. Depois, quando está no expulsivo, precisa ser mais intensa essa avaliação. Então, de novo, né? A informação vai trazer tranquilidade ali para vocês. Então, a gente quer trazer aqui para vocês não escutarem histórias que a vizinha contou, que você viu na internet, né? Às vezes até um monte de gente começa a falar um monte de coisa aqui nos nossos posts, né? De experiências. Então, a gente tem que escutar ciência e profissionais sérios e mulheres que estavam realmente preparadas para o parto, né? Porque muita gente acha que assim, não, vou lá ver qual que é. E aí não entende a dor, chega cedo demais, não sabe recusar uma intervenção, então o processo do parto começa a ser tão ruim que acaba trazendo relatos negativos, né? Ao invés de falar e trazer essa experiência como algo bacana que viveu apesar da dor, tá, gente? Porque a gente sempre vai falar que dói, dói pra caramba. Eu pari, Thaís pariu, né? Então dói. Só que apesar da dor é possível sim a gente viver uma boa experiência. E a Letícia falou sobre essa questão de ler relatos, e a gente ama colocar relatos para as nossas pacientes ler. A gente super orienta elas a escreverem relatos para outras gestantes lerem. Por quê? Quando você tem a bagagem de informação, você lê um relato com olhos críticos. Não é criticando a mulher e o parto dela, mas qual é a experiência que eu poderia ter vivido aqui? Então, claro que a mulher em trabalho de parto, ela não vai ser racional, mas depois que ela escreve, às vezes ela mesma, poxa, nesse momento talvez eu poderia ter pedido analgesia, não pedi. Então, quando você tem informação, você olha os relatos na internet, que hoje tem um monte de blogueira colocando os relatos, e fala assim: mas ela falou que aconteceu isso, mas ela poderia ter feito de forma diferente. Ela poderia ter ajustado melhor essa questão de passar pela dor do parto. Então, você ganha ali uma bagagem de entender qual seria a sua opção no momento do seu parto. Então, vale a pena ver relatos com outros olhos, com uma bagagem de informação para que você analise o que você faria naquela situação e não para pegar, nossa, se isso acontecer comigo, eu não sei o que vai acontecer. Não é essa a questão, não ler, ver, ler, né? Ou escutar o relato e se basear naquela experiência que vai ser igual para você, porque não vai, cada parte é de um jeito, né? E aí a gente trouxe aqui, né, a verdade sobre a dor, né? Então, assim, dói, dói. Então a gente trouxe alguns tipos de dor para vocês entenderem um pouco a contração de dores fortes, né? Então, dor de dente, cólica renal, fratura óssea. Então, se a gente pegar ali um parto, né, totalmente sem nenhum tipo de analgesia, não estou falando só farmacológica, não, né? Uma mulher que simplesmente, ó, foi jogada ali no parto sem o mínimo de preparo, realmente é a maior dor, né, que estaria relacionada. Mas assim, a gente tem que trazer algumas considerações. Primeiro que, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, cada mulher vai perceber a dor diferente. E olha só, quando eu trago esse parto, né, com o uso de técnicas de alívio de dor, olha como que eu reduzo realmente essa intensidade da dor. Então, olha como que usar, né, ali uma técnica, né, isso assemelha ali, ó, uma enxaqueca, cólica renal, né? Mas então é possível sim a gente abaixar muito a intensidade da dor através de recursos, né? E a gente vê aqui os relatos das nossas pacientes, né? De como foi tranquilo. Essa semana mesmo tinha uma aqui, e aí ela acabou de parir uns 15 dias, e ela falou: gente, é super tranquilo. É. Tranquilo, tá? Tranquila, dor. Olha, eu pensei que ia ser muito pior. Então, às vezes, fica com medo de sentir uma situação que nem nunca sentiu, né? E eu sinto muitas dores. Eu sinto dor na coluna, às vezes eu fico de cama, eu sinto enxaqueca, eu tenho que ir para o hospital tomar remédio. E de verdade, o parto não foi a pior dor que eu senti na vida. Já tive enxaquecas muito piores que quase
me fizeram desmaiar. Mas por quê? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. A dor do trabalho de parto, ela tem objetivo. A gente vai aprender a lidar diferente ali daquela enxaqueca que não está fazendo nada comigo, né? O parto, ele realmente está trazendo o nosso bebê. Então, trabalhar a mente, trabalhar os recursos, usar as técnicas de alívio de dor fazem sim a diferença. E aqui está provando. E a gente vê nos relatos das nossas pacientes, nos partos que a gente acompanha aqui toda semana, né? Não fique preocupada, Julie. Até o final da aula você vai ficar sentindo mais confortável em relação ao parto. Ela falou que ficou com medo dessa tabela. Olha, eu sou uma pessoa super resistente à dor. E no parto, no meu primeiro parto, né, obviamente eu gritei, mas eu não utilizei analgesia, foi um parto sem intervenções. Já no segundo parto, que eu estava focada no meu filho mais velho que estava doente, foi extremamente difícil o parto. Por quê? Porque eu não estava focada no parto. Eu estava focada em outra questão que era o meu filho. E daqui a pouco a gente vai trazer isso aqui para vocês, porque isso é muito importante, tá? Então, o parto, ele é diferente de tudo que você já sentiu. Então, aqui alguém me perguntou, vou até olhar aqui quem foi. Patrícia, sinto cólica na menstruação, chego até a vomitar. Será que pode ser muito pior? Na verdade, Patrícia, você está 80% à frente de todas as outras mulheres que estão aqui. Por quê? Porque você já sabe como lidar com a dor. Então, eu falo que quando a mulher já sente alguma dor muito forte, ela já aprendeu o que fazer com o corpo dela, já sabe como mentalizar, o que fazer para passar. Então, o trabalho de parto tende a ser mais tranquilo. Então, Patrícia, pode depois dar um relato melhor para gente, mas eu tenho certeza que o seu trabalho de parto vai ser mais tranquilo, porque você já sabe passar pela dor, tá? Então, a dor fisiológica é diferente de uma dor patológica. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês o que seria uma dor patológica. A dor patológica no parto é, alguém até perguntou, ocitocina não é para gerar contrações? É para gerar contrações. Quando que ela é indicada? Se eu tenho um trabalho de parto e eu estava num trabalho de parto com contrações ritmadas e de repente para tudo. A gente aguarda ali 1 hora, 2 horas e nada de voltar. Aí a ocitocina pode ser indicada. Então ela vai voltar ao processo que ela já estava fisiológico, tá? Ela vai voltar a ter contrações. Isso é fisiológico. Eu usei um hormônio sintético para voltar a ter contrações que seria patológico? É a violência obstétrica que a gente escuta todos os dias. Você chega no hospital com contrações bombando, uma atrás da outra, durando 3 minutos de intervalo entre elas, a duração da contração de 1 minuto, e aí vem o bonitinho e fala assim: vamos colocar o sorinho, mãezinha, para o trabalho de parto ser mais rápido. Então, perceba, você já tem uma contração que ela está fisiológica, ela já está forte, já chegou no patamar dela e você vai colocar mais hormônio dentro de você, que é a ocitocina sintética. Isso vai gerar uma contração muito maior, muito mais forte e vai diminuir o intervalo entre elas. Isso vai gerar uma dor patológica, porque é uma dor que não era necessária você sentir. É uma dor que pode levar a consequências, tanto para você quanto para o seu bebê. Então, entenda que a dor fisiológica, o próprio corpo vai liberar hormônios para te relaxar, para fazer você entrar naquela dor. A patológica não. Então, a gente tem que entender. Outra questão é de qualquer outra dor. Por exemplo, eu torci o pé. Torci o pé, senti uma dor enlouquecedora. Era uma dor que eu não queria estar sentindo e eu não sabia o que estava acontecendo ali. Então eu entrei em desespero, um desespero muito grande. A Letícia nunca me viu desesperada daquele jeito, porque eu não sabia o que eu estava sentindo. No parto, não. Eu comecei a ter contrações, a Letícia falava assim: quer que eu vá para aí? Eu falei: não, tá tudo bem, eu sei o que eu estou sentindo. Ainda não está na hora. Então você entende os processos, tá? O parto também te faz buscar ajuda, então dói, porque se não doesse, o bebê você ia estar andando na rua e ia nascer. Você tá no supermercado, nasceu, espirrei, nasceu aqui.
Então, o parto gera contrações dolorosas para fazer você, opa, é um alerta, eu preciso buscar algum lugar. Assim como os bichinhos, né, eles procuram algum lugar mais quentinho, mais escurinho para ter o seu bebê, você também vai procurar o hospital, tá? Então, a dor, ela é importante por conta disso. É importante entender que ela vai te dar intervalos de descanso. Então, eu não sei se você sabia, mas você passa mais tempo no trabalho de parto sem dor do que com dor. Então, você vai ter contrações sim, mas você tem intervalo para descansar. E você deve descansar. Não vai ficar esperando a próxima contração, porque tem gestante que fica esperando. Ah, meu Deus, foi muito forte, mas daqui a pouco vai vir outra. Não, passou a contração, descansa, dorme. Tem gestante até cochila e Sim. sonha em 3 minutos de intervalo. E que dor que vocês conhecem, né? Daquelas que a gente citou ali, dor de cólica, enxaqueca, que dá intervalo, gente. Vocês já sentiram alguma dor igual a Thaís que machucou o pé e deu intervalo? Não. Então é o único tipo de dor que a gente vai sentir que vai dar esse intervalo de maneira fisiológica, né? O corpo manda. A mesma coisa a sensação de alívio. Se eu ficar com enxaqueca sem buscar remédio, eu não vou ter meu corpo liberando substâncias de alívio para me ajudar com a dor. Então, de novo, só a dor do trabalho de parto proporciona isso, né? Então, o corpo ele é muito perfeito. Ele dá a dor, mas ele também ajuda a gente a lidar com ela se a gente saber realmente usar, né? Então, descansar, né? Ter esses momentos de deixar o nosso corpo liberar essas substâncias de alívio. Por isso que uma mulher que tem uma boa experiência, a gente não lembra da dor, não, tá? Vai esquecendo realmente. Exatamente, nem eu, olha, eu tive bebê e 4 meses, 2 meses depois eu quis ter outro. Eu enlouqueci no puerpério e eu comecei a tentar engravidar 2 meses após o parto. Eu passei por um parto de 6 horas. Então pensa, a gente esquece, porque se fosse essa dor toda, a gente não queria ter outro parto normal. E eu tive 2 partos normais, né? Então não é assim. Eu não quero torcer o tornozelo de novo, não, tá? Até agora eu lembro da dor e não quero. Mas o parto eu gostaria. Inclusive, o expulsivo, eu daria tudo para ter outro expulsivo. Porque o expulsivo, gente, tem muita gente que tem medo do expulsivo. Vocês têm? Mas o expulsivo, para mim, a sensação foi maravilhosa. Sentir o meu bebê vindo, eu colocando meu bebê no mundo, para mim foi a melhor sensação, tá? Como eu falei, o corpo vai liberar substâncias de alívio de dor. Então, ele vai promover o relaxamento. Você vai lá para a partulândia, você vai estar em outro mundo. E por isso que a gente só lembra flashes do parto, a gente não vai lembrar o parto como um todo. Então, isso é importante também, porque não tem outra dor que faz isso acontecer. E uma das coisas que a maioria das mulheres que tem medo de tentar o parto normal é achar que o parto começa enlouquecedor. É como o filme, né? Ai, a bolsa rompe, já começa a gritar, socorro, tá doendo. Não, gente, não é assim. O parto começa com cólicas, vai devagar e vai aumentando as contrações, vai aumentando a duração. Você vai entendendo que aquilo é parto, que não é o bebê mexendo, que não são gases, e as coisas vão acontecendo. Então, sim, se você tem medo, tente pelo menos. Para o seu bebê, vai ser maravilhoso você entrar nesse processo de trabalho de parto. Por mais que você escolha a cesárea depois, ele entender que já está pronto para nascer, liberar substâncias, vai te ajudar também no pós-parto. E você vai ver que você vai dando conta. A maioria das mulheres que se permitem experimentar percebem que dão conta do processo. Então, fiquem tranquilas em relação a isso. E esse gráfico, né, mostra realmente essa intensidade da dor subindo aos poucos. Então, a Thaís falou, né, vocês vão aprendendo a lidar com a dor, né? A gente até gosta de fazer uma analogia em relação ao surfista. Se o surfista for lá naquelas ondas maiores do Havaí, né, tentar surfar, nunca surfou na vida, ele vai cair, vai se afogar, vai se machucar, né, não vai conseguir ficar em pé. Diferente dele ir se preparando aos poucos, né? Então vai nas ondas menores, vai aprendendo a ganhar postura, vai aprendendo a lidar, para depois, quando ele tiver muito bom, ele ir para uma onda maior.
E é a mesma coisa aqui no trabalho de parto. Então, o nosso corpo, ele não manda uma contração assim, nossa, altíssima, a não ser os partos a jato. O parto a jato, essa subida é muito rápida. Presta atenção no que vocês querem. É, mas num trabalho de parto normal, a gente vai tendo essa evolução. Então, começa com umas contrações tranquilas, espaçadas. Muitas das nossas gestantes vão trabalhar, vão tentando levar a vida, vão tentando entender, depois engrena. Aí, na fase ativa, a gente já entra efetivamente em trabalho de parto. A dor, ela já está maior, mas a gente consegue lidar muito bem com os recursos que a gente vai falar um pouquinho depois. E o pico da dor, ela vem nessa fase da transição, que é o período maior da intensidade, onde a gente já tem uma contração atrás da outra. Normalmente é aqui que muitas de vocês optam pela anestesia, né, analgesia de parto normal. Mas olha que coisa boa. Lembra que a gente falou que o corpo vai liberando substâncias? É aqui na transição, além da gente entrar num estado que a gente fala que é a partolândia, né? Então a gente não está consciente igual eu aqui agora sentindo dor. Tem hormônios agindo, tem líquido, meu bebê está descendo, eu estou concentrada e depois a dor ela reduz para o expulsivo, né? Então o expulsivo ele não é essa dor absurda, né? Ele vem uma vontade de empurrar, né? Então a maioria das mulheres, se a gente perguntar, a fase difícil foi isso aí, ó, chegar na dilatação, essa transição e a dor ela muda mesmo, né? Ao invés de ter essa dor intensa que a gente vai sentir, para quem está se perguntando, mas onde dói? Normalmente tende a doer o baixo ventre, né? Então é uma cólica muito forte, a dor na lombar e às vezes vem nesse cinturão, uma dor que começa lá na lombar e vem para frente, lá na lombar e vem para frente. E no expulsivo é mais uma sensação de pressão e essa vontade de empurrar, de botar realmente o bebê para fora. É como se fosse aquele momento de constipação, que vocês estão presas e que, ai, eu preciso botar esse neném para fora, eu preciso botar esse cocô para fora, né? Então, o expulsivo seria muito mais essa sensação do que dor em si. E aqui, né, a dor sinaliza que o corpo está fazendo o que foi projetado para fazer. Depois da dor vem a alegria. Então, aqui é a foto da Letícia e o êxtase, né? A Letícia, ela teve o primeiro cesárea, com 10 centímetros ela foi para cesárea, e ela vai explicar por que que ela foi para cesárea. Mas aqui depois, olha a felicidade, né? E como muda, assim, Muda. num clique, né? O bebê nascendo, olha como o rosto muda, tudo se transforma. Então, fala um pouquinho da sua cesárea, Lê. Ó, eu fui para cesárea por medo, tá? Por isso que eu falei, a gente implementou, entendeu o que que funciona, e eu vivi isso, né, no meu primeiro parto, porque eu sonhei demais, né? Eu falava, não, eu quero parto normal, eu já queria um parto normal, mas falava, só quero se for com anestesia, né? Então, olha aí a importância da gente estar preparado para o que daí vier. Só que há quase 15 anos atrás não era comum tomar anestesia na reta final. E para minha surpresa, eu passei muito bem pela dor, gente. Justo eu, que sou fresca por dor, que Fresca, morro tá? de dor, que assim, fico de cama mesmo, vou para o hospital mesmo por enxaqueca, né? Eu passei tão bem pelo trabalho de parto e quando eu cheguei eu já estava com 10 centímetros. Só que aquilo, ao invés de me empoderar, né, de eu estar preparada, que é isso que a gente falou para o que deve eu travei, eu senti medo, porque eu falei, não, mas eu não vou conseguir parir sem anestesia. E o médico falou, vai, eu não posso te dar anestesia agora. E eu travei realmente o trabalho de parto, então eu parei de ter contração, eu senti medo, eu senti que eu não era capaz. Então, tudo que a gente fala realmente do mental, né, eu vivenciei lá na pele, né, porque eu não estava pronta, né, eu idealizei um parto que não foi possível naquele E o momento. marido estava despreparado. E o marido também não sabia como me trazer, né, para essa zona de conforto, e é aí que o acompanhante faz a diferença, né, de realmente falar: olha, tá tudo bem, você é capaz, a gente já chegou longe, né? Então eu realmente não tive esse suporte e eu acabei indo para uma cesárea já com 10 centímetros, né? O bebê muito perto de nascer, já estava realmente muito longe, muito pertinho mesmo, né? E claro, né, gente, que eu fiquei frustrada, né? Então fiquei me questionando, poxa, o que que eu fiz de diferença? É aquilo que eu falei, diferente da gente ter aquela certeza de que não foi necessário. Não, minha cesárea não foi necessária, não foi meu médico que me obrigou, tá? Eu não vivi uma situação de violência obstétrica, na verdade, ele me empoderou, Letícia, bora, mas eu senti que eu não era capaz e fui para cesárea. E no segundo eu fui com um pensamento total diferente, inclusive se eu precisasse de uma nova cesárea.
Então, eu preparei meu acompanhante, né? Eu tive a Thaís comigo, eu realmente estava pronta para o que deve é e pude, né, vivenciar o parto aí dos sonhos que eu queria, né? E com aquela sensação de que estou pronta realmente. E vivi. E é bem isso que a Thaís falou. Eu lembro, né, dessa sensação da dor, do auge da dor, né? E a sensação que a gente recebe realmente o bebê no colo e como que é um momento emocionante, né? Claro que na cesárea também é emocionante, mas eu acho que o parto normal dá muito essa sensação de poder, né? De assim, caramba, não do poder, né? Essa sensação assim, de um extremo ao outro, porque você tava ali, meu Deus, eu não vou conseguir, não vou conseguir, tá difícil, tá difícil, tá difícil, e simplesmente tá no colo. Então é bem isso que acontece quando a gente passa, né, pelo parto. Não romantizando, mas é incrível. É, é incrível. Eu queria parir de novo, tá? A gente fica tudo doida. Só que criar é difícil, gente. Criar é difícil, é caro, então vamos lá. Toda mulher sente a mesma dor? Não, né? Então a Letícia já falou que ela é super fraca para dor e a gente brinca com isso aqui no Gesto da Vida, porque ela é mesmo. Então, se ela tem dor de cabeça, ela vai para o hospital tomar remédio na veia. E Desmarco a agenda toda. desmarca a agenda toda. Eu torci o pé, minha gente. Tô aqui, ó. Rompi ligamento. Então, assim, eu, comparado a ela, eu sou super forte para dor. Agora, eu quero perguntar para vocês: se ela tá falando que ela é super fraca para dor, ela vai para o hospital em qualquer dor que ela tem para tomar um remédio, e eu sou super forte para dor, aguento, sou muito tolerável para dor. Vocês acham que quem sentiu mais dor no parto? Ela ou eu? Então, coloca aí, Letícia ou a Thaís? Quem vocês acham que sentiu mais dor no parto? Enquanto vocês escrevem, eu vou falar mais um pouquinho. Então, a mesma mulher pode ter percepção diferente entre gestações diferentes. Assim como eu falei do meu parto, que no do Toshi, né, no meu filho mais velho, eu não usei analgesia, o parto foi maravilhoso, mesmo sendo, né, 6 horas de trabalho de parto. Eu tive uma percepção completamente diferente no do Hiro, onde eu não estava focada para dor, onde o trabalho de parto foi uma contração atrás da outra. Eu não tive a Letícia comigo no segundo, então ela não me teve no primeiro e eu não tive ela no segundo. E eu tive uma percepção completamente diferente na segunda gestação. E que a dor, a sensação de dor e a percepção de dor é afetada por fatores físicos, culturais e emocionais. E isso é importantíssimo. A gente atende muita gente fora do Brasil, né? Tanto presencialmente, porque aqui na nossa cidade tem muitas empresas mundiais, então vem gente morar, que é de fora do Brasil, quanto no online. E a gente percebe que essas mulheres, que elas vêm de países que lá é tudo parto normal, elas não têm nada de medo. Elas falam assim: não, minha mãe pariu, minha avó pariu, toda a minha cidade teve parto normal. E eu não tenho medo, não vejo necessidade de ficar estudando igual vocês estudam aqui no parto normal, porque a cultura dela é parto normal. Então eu falo que o parto não é genética. Então, se você teve uma família que veio toda de cesárea, não quer dizer que você vai ter outra cesárea. Você tem toda a capacidade de ter parto normal. Mas entende que é diferente? Essa mulher que veio de uma família de cesárea, o que que ela escuta? Que as mulheres têm medo da dor, ou às vezes tentaram parto normal, não conseguiram, às vezes passaram por violência obstétrica. Então, não, e na nossa família ninguém consegue ter parto normal, vamos para cesárea. E é diferente de um vir com uma família que todo mundo fez parto normal. Não, minha filha, é tranquila, é claro que dói, mas tudo bem, a gente vai passar por isso e você vai ver que a recuperação é excelente, tá tudo bem. Então, não é genético, mas a mentalidade vai te empoderar ou não te empoderar. E isso vai ser diferente para cada experiência que você vai passar. Letícia, Letícia, as duas que cada um sente de um jeito. Ah, minha avó teve parto normal. Minha avó e minha mãe tiveram cesárea, é mesmo, Gabriela? Então, a Letícia passou muito melhor o trabalho de parto, tá? Ela vivia assim, 8 centímetros. Nossa, que delícia! Muito bom essa contração. Eu vou colocar um áudio aqui real meu em trabalho de parto. É assim, eu tenho esse áudio. Então, assim, a vivência de cada mulher é diferente.
e o foco também. Então, eu tenho um áudio do segundo, que meu foco não era o parto, era saber o que estava acontecendo com o meu filho mais velho que estava doente. E eu vou falar que eu senti mais dor, eu sofri mais no meu segundo parto, tá? Mas mesmo assim, teria outra experiência. E aí, né, a gente trazendo ainda dessa questão do emocional e desses outros fatores, né, a gente tem esse texto, né, que fala exatamente sobre isso, que a gente gosta muito, que é que o parto não dói só de contração. Então, às vezes vocês ficam pensando, ai, não, é a contração que dói. Por quê, né? No parto a gente não pare, né? Não vai parir apenas a criança, mas todas as dores acumuladas, né? Então a gente pare tristeza, tensão, repressão, raiva, abandono, histórias, né? Então, por isso que explica realmente porque é tão fácil para algumas, tão intenso para outras, né? E ela traz aqui, né? Se eu pudesse dar um conselho para lidar com as contrações, seria tente parir suas dores antes do parto, né? Antes do parto do seu bebê. E aí a dor realmente do medo, a dor do emocional, a dor às vezes de estar numa situação chata ali com a sua mãe, com alguém que você realmente admira, às vezes o medo de como vai ser o puerpério, né? Então aqui a gente tem que ir parindo essas outras dores para que na hora realmente a gente lide apenas com a dor do trabalho de parto, né? Que já é intenso. Então isso faz muito sentido, a gente percebe aqui com as nossas pacientes, inclusive a gente indica não só a preparação com a informação, preparação física, né? Mas também às vezes buscar apoio psicológico, resolver questões ali com os familiares, porque isso tudo vai sim influenciar no trabalho de parto, né? Então, às vezes, teve um aborto anterior, aquilo ainda machuca dentro de você. É importante botar isso para fora, colocar no papel, falar com alguém, porque isso vai sim fazer a diferença. E o medo entra aqui também. Então, você que tem medo, não dá para se jogar no parto morrendo de medo. Você que me perguntou do vaginismo, né? Eu li sua mensagem. E sim, a gente já teve várias pacientes com vaginismo que tiveram parto normal, foi maravilhoso, mas elas se prepararam, tá? Então, elas fizeram fisioterapia pélvica, elas entenderam o processo, o que poderia acontecer, as sensações, e aí conquistaram o parto. Eu acho que se você não fizer fisioterapia e simplesmente vai dar certo, talvez o parto não dê certo para você. Eu acho que tem que ter sim um preparo, e eu vou falar não só físico, mas também com acompanhamento emocional, tá? Então, aqui no Gesta Vida, nós tivemos experiências e foi tudo bem. Então, sim, é possível ter parto normal, mesmo tendo vaginismo, tá? Isso faz sentido para vocês, gente? De como é importante realmente a gente trabalhar essas questões? Aqui, ó, Simone falou assim: minha mãe teve dois partos normais, mas sempre disse que foi a pior dor do mundo, que foi terrível. E eu passei a vida inteira ouvindo isso, mas quero tentar. Que bom, Simone, que a experiência dela não é a sua experiência. E aí eu vou trazer um outro ponto. Vamos dizer não, né? Hoje muitos casais se separam. Se separam por N motivos, mas muito deles a briga entre casais. Então vamos dizer que a Letícia está casando agora e eu me separei. Eu vou falar, Letícia, pelo amor de Deus, não se casa. Você não sabe o inferno que vai ser da sua vida. A experiência é muito ruim. Você não vai ter vida. Não casa. Você acha que quando a gente pensa em casamento, você vai desistir de casar porque a sua amiga ou a sua mãe está falando que o casamento dela foi horrível? Você não vai desistir. Porque você tem certeza daquilo. Agora, por que no parto alguém pode influenciar só por conta da experiência dela? A gente precisa olhar para o parto assim como a gente olha as outras experiências. E não deixar as pessoas influenciarem, porque a experiência dela pode ser completamente diferente da sua experiência. Quando a gente pensa no casamento e separação, você não deixaria de casar. Você tentaria, você viveria a sua A sua experiência. experiência. Então, isso é E importante. outra, né, aquilo que a Thaís falou, de aprender a escutar. Então, você já escutou ela contar um pouquinho sobre o parto, né? Que você possivelmente vai ver que ela ficou sozinha, deitada na maca, né? Ninguém incentivou ela a se movimentar, ninguém ensinou ela a lidar com a dor, ela não sabia respirar, ela não recebeu uma massagem, ela foi sofrendo um monte de intervenções sem Violências necessidade. obstétricas. Possivelmente teve episiotomia, que é quando corta a vagina. Então, que parto é esse que ela passou?
né? Então é importante vocês criarem, né, esse olhar crítico de começar a aprender que é isso que a gente traz aqui, ó. A dor do parto, ela não precisa ser um sofrimento, não tem que ser uma experiência aí ruim que vocês estão ouvindo as pessoas falarem que foi. O que você faz antes do parto muda completamente a forma como você vai sentir o seu parto e a sua dor. E a gente está falando de preparação, de saber o que fazer, de saber a hora certa, de conhecer a dor, né? Isso tudo vai fazer a diferença e você vai sim sentir menos desconforto se você estiver preparado. Exatamente, né? Então aqui a gente está online, mas a gente também tem, né, as rodas presenciais, e quem mora aqui em Vitória são super acessíveis, são gratuitas, que vai construindo essa preparação, tá? Então é claro que a gente não consegue se aprofundar nas rodas, mas que é importante você escutar para entender e questionar quando necessário. Então, não sofra. O parto não é um sofrimento. Você está passando pelo aquele processo de dor, porque você entende que é o processo do parto e você quer viver aquilo. Isso é muito importante. E é isso que a gente estava falando, né? Normalmente, as experiências ruins estão ligadas a uma má assistência, né, do obstetra, do lugar, do hospital, né? E a falta de apoio. Às vezes essa mulher ficou sozinha, não teve um acompanhante, ela não estava bem emocionalmente, né? Passou por várias situações ali, inclusive de violência obstétrica. Então, não culpem o parto, né? Eu falo, gente. Se a gente foi feita para passar por isso como qualquer outro animal, né? Por que que seria algo tão horrível, tão péssimo, né? Porque traz realmente benefícios. Então, assim, isso é indiscutível. A gente nem trouxe isso aqui para abordar com vocês, porque assim, tá mais do que comprovado pela ciência que o parto normal, ele é mais seguro para a mãe e para o bebê. Ele vai trazer muito mais benefícios em muitos aspectos, né? De amamentação, de QI, de vínculo, né, de menos alergias, né? Então isso está comprovado. Nem preciso trazer aqui os motivos realmente para você tentar passar por essa experiência, né? E a gente vê o quanto que os países avançados nem tem essa discussão. A gente aqui que no Brasil que ainda está engatinhando e vem ainda nessa cultura de que cesárea é melhor, de que parto normal é muito difícil, que é muito dolorido, e a gente faz esses momentos de reflexão para te ajudar a entender que não, que é realmente uma opção muito boa, né? Se for para você, se der tudo certo, né? E que pelo menos tentar, né? Isso que a gente está sempre falando aqui. É importante entender, Gabriela perguntou se é tarde para fazer fisioterapia pélvica com 30 semanas. Abrindo aqui um espaço, a fisioterapia pélvica ela é importante você avaliar o seu corpo para você como mulher, porque seu corpo vai passar por transformações. Um útero, né, do tamanho de uma melancia, um bebê pesado de 3 quilos, vai ficar sobrecarregando o seu músculo, a musculatura pélvica ali, seu músculo perineal. Então, é importante você entender como está o seu períneo. Às vezes, se você conseguir antes de engravidar, mas se não, assim que engravidar, fazer uma avaliação. E aí, entender o que que você precisa para o seu corpo a partir dali. Todas as mulheres vão precisar de fisioterapia pélvica desde o início? Não. Tem muitas mulheres que são funcionais. Então, que o períneo está saudável, a musculatura está boa, tem consciência corporal e conseguem levar a gestação sem queixas. Mas tem mulheres que não, que vão precisar de fisioterapia pélvica desde o início. O que eu recomendo para você? Faça uma avaliação. Fez a avaliação, a fisioterapeuta vai avaliar. Não, você volta ali com 30 semanas para fazer a preparação para o parto. Ou não, você precisa fazer realmente a fisioterapia para o seu períneo e depois a gente inicia a preparação para o parto. Aí você me perguntou, Gabriela, é tarde para fazer fisioterapia pélvica? Eu te falo, enquanto o bebê estiver na barriga, nunca é tarde para fazer nada. Não é tarde para estudar, não é tarde para fazer uma aula de mobilidade, não é tarde para fazer uma sessão de consciência corporal na fisioterapia pélvica, porque tudo vai te ajudar, tá? Então, sim, você pode fazer. E aí, o medo, voltando à aula, é o principal inimigo de todas vocês.
tá? Então a gente tem esse ciclo aqui, que é um ciclo que a gente estuda e leva para tudo na vida, não é só para o parto, tá? Mas que no parto acontece muito. O que é? O medo, tensão, dor. Então, quando você tem medo, você tem mais tensão, então seu corpo, a sua musculatura fica mais tensa e com isso você fica com mais dor. E a informação ela vem para quebrar esse ciclo. Porque eu estou com medo. Vocês me falaram que tem medo aí, né? Quando a gente começou a aula, medo 8, 9, 10. Então vocês têm o medo, mas a gente está dando informação e bagagem para você se preparar. Eu espero. Levanta aí a mão, quem tem acompanhante do lado escutando. Que tem um marido, uma mãe, uma amiga aí que vai te acompanhar. Espero que tenha apoio. Por quê? A pessoa que vai te acompanhar também tem que entender o processo do parto, para que você, se em algum momento ficar com medo, ela fale assim: não, vamos relaxar, vamos respirar, tá tudo bem, é o processo que você escolheu, a gente está quase lá. Então a gente precisa quebrar esse ciclo e é o acompanhante que quebra esse ciclo, porque você vai estar ali, ó, nesse ciclo e na casinha fechada e alguém precisa te tirar de lá. Que foi o que aconteceu com a Letícia e ninguém conseguiu tirar Tirar ela do ciclo. do ciclo. Então a gente precisa ter pessoas chaves que tirem, que tenham um olhar voltado para a mulher. Às vezes o obstetra não consegue. Por quê? O obstetra tem a função dele de avaliar a gestante, avaliar o bebê. E muitas vezes ele não tem um compartilhamento grande ali de informações para que ele consiga acessar essa mulher e quebrar o ciclo dessa mulher. Então precisa realmente, às vezes, do marido para ele tirar, então da mãe que tem conhecimento, ou então até de uma pessoa que você contratou, uma fisioterapeuta, uma doula, uma enfermeira que está com o olhar voltado para você no parto e não para assistência no geral. E aí, como que isso funciona na prática, né? Vamos dar o exemplo aí da laceração que muita gente falou. Faz de conta que você tem medo da laceração, aí passou pelo parto, às vezes muito bem, né? Você não estudou sobre laceração na gestação, você não aprendeu ali, né? Não trabalhou o seu músculo perineal, né? Então, às vezes, não alongou, não veio fazer uma fisioterapia, assim, buscar realmente ferramentas para lidar com esse medo que você está aí vivenciando ao longo da gestação. Quando chega lá no parto, às vezes você passa pelo trabalho de parto e vem o expulsivo. Aí você começa a sentir o quê? Ardeu o períneo. E aí você falando agora vai nascer. Aí esse medo ele volta com tudo. E aí o que que você vai fazer? Se tensiona, você morre de medo, você trava a sua musculatura. O que que isso vai acontecer? Vai fazer doer mais, você vai sentir mais medo e aí vai ficar nesse ciclo que a gente fala, né? Então, como eu quebrar esse medo, por exemplo, em relação à laceração? Nossa, tenho medo da laceração. Então, deixa eu estudar a fundo sobre a laceração. Quais graus que existem? Qual é o mais comum de acontecer na gestação? O que que eu posso fazer para tentar minimizar a chance de eu ter uma laceração mais grave? Qual a posição que eu posso ter o bebê que vai diminuir a chance de eu lacerar? Como eu posso empurrar o meu bebê lá na hora, né? Será que é melhor o médico me indicar ou eu escutar meu corpo, né? Se eu tiver uma laceração, como que é essa recuperação? Existem meios de eu aliviar essa dor? É uma coisa muito ruim? E aí eu consigo me entregar lá na hora, né? Então, se eu consigo trabalhar esse medo na gestação, por exemplo, lá na hora, ao invés de eu ficar tensa, eu confio, né? Não, tô tranquila, eu sei que pode lacerar, mas eu relaxei, eu vou soltar o meu corpo, eu sei que eu tô preparada. Então a gente entra num ciclo que a gente fala que é o positivo, né? Então, ao invés do medo, eu confio, me entrego, eu vou relaxar o meu corpo, né, em relação àquela sensação que eu tenho, e aí eu vou viver uma experiência não de dor, mas realmente de entrega que vai ser muito mais positiva, né? Então não dá para temer aquilo que você nunca vivenciou. Você tem que se dar uma chance. E é importante você se dar porque você pode surpreender. E aí a gente perguntou quantas horas vocês acham que é um parto longo? E a gente trouxe outra foto de outra paciente nossa aqui, fotos reais de mulheres reais. Essa minha barrigudinha, ela me contratou, ela fez todo o processo de acompanhamento com a gente. E ela foi para o plantão. Ela chegou a 41 semanas e nada da criança nascer. Essa menina queria ficar na barriga.
E aí a gente tinha feito todo o processo de indução natural e mesmo assim nada aconteceu. Então, ela internou com 41 semanas e começou o processo medicamentoso para a indução de parto. Deu 41 semanas e um dia, nada aconteceu. 41 semanas e 2 dias, nada aconteceu. No terceiro dia, que tem todo o protocolo de indução, ela estava induzindo com miso, que é aquele comprimidinho no colo do útero. A médica falou: Olha, o seu colo não modificou nada, tá muito ruim. A gente pode colocar o último comprimido, ou agora a gente pode ir para cesárea, porque eu acho que não vai ter muita diferença. Ela me ligou, ela estava sem sentir nada, mas há 3 dias no hospital ela me ligou e falou assim: Thaís. Dá para continuar, né? Eu falei, com certeza, dá para continuar. A gente só desiste quando realmente não dá para continuar. Então vamos colocar o último comprimido. Pois ela colocou o último comprimido e as contrações começaram. E o trabalho de parto dela durou 3 horas depois do último comprimido. Se ela não tivesse informação e ela já estava cansada, exausta, apesar dela não estar com dor, ela estava no hospital esperando o corpo dela dar um sinal de que o bebê ia nascer e nada estava acontecendo. A indução de parto, o problema dela é o psicológico. Por quê? Essa sensação de que eu estou tentando parir e não está dando certo acaba com vocês, vai minando a vontade de ter parto normal, fora as outras pessoas falando: tira logo essa criança, né? Você está forçando um parto normal. E o bebê dela, né, é uma menina, se mostrou bem durante todo o processo de indução, então não estava forçando nada. Bebê que não queria nascer e o corpo dela estava demorando a responder. Pois ela teve um parto maravilhoso, 3 horas de trabalho de parto. Ela teve uma vivência incrível e ela falou assim: Nossa, graças a Deus que a gente tinha informação, porque se a gente não tivesse, eu teria ido para cesárea nos primeiros Comprimidos. comprimidos de indução, porque eu ia achar que não ia estar dando certo. E eu já tive várias pacientes que não ficaram nem 24 horas no processo de indução. Ah, não está dando certo, vamos para cesárea, porque eu acho que vai fazer o bebê sofrer. E não existe, né? Claro que pode sim alterar o batimento cardíaco do bebê, mas o bebê é monitorado. Enquanto ele está monitorado, está tudo bem, você não está forçando o parto, você está preparando o seu corpo para o processo de parto normal e ela estava sem dor. Não tinha por que ir para a cesárea, uma cesárea desnecessária. E isso acontece muito, tá, gente? Às vezes vocês até contratam o obstetra, né? E aí começa, nossa, não tá funcionando. Lá no quarto comprimido, ah, não tá fazendo efeito. E aí você, sem informação, sem poder argumentar e falar, não, mas eu sei que pode botar tantos comprimidos, né? Mas tá tudo bem, minha bebê tá bem, eu quero continuar. Posso mudar de método, porque às vezes pode combinar outros métodos dentro do processo de indução. Então, olha a importância, né, de ter realmente acesso à informação. E a gente já vivenciou isso em plantão, pacientes do SUS, né, que realmente sabem conversar ali com a equipe e mostrar que sabe o que ela quer, que sabe realmente o que pode ser feito diante daquela situação. E digo mais, eu falei com essa paciente que se ela tivesse contratado algum médico, ela não teria parto normal. Por quê? Quando você contrata uma equipe, um médico, um obstetra, ele fica disponível para você para o seu parto. Mas não existe nenhum obstetra que fique 3 dias disponível para você no hospital. 3 dias inteiros, porque no momento que ele vai te induzir, ele não sai mais. Então, ele desmarca consultório, não vai em casa, não fica com os filhos. Então, a maioria, no processo de mais de 24 horas, fala que foi falha de indução e vai para cesárea. Não sei que tem equipe junto, né, que vai mandando outras pessoas para te avaliar, senão realmente não fica, não. E ela conseguiu conquistar porque ela tinha escolhido o plantão. A assistência do plantão foi maravilhosa. Ela tinha muita orientação, o marido também, e conquistaram. Porque tem muita mulher, por que que eu tô falando isso, né? Tem muita mulher que acha que só vai conquistar o parto se ela tiver dinheiro para pagar a equipe. E não, não é isso. Qualquer mulher pode conquistar o parto, desde que ela entenda o processo que ela vai passar, tá? Bom, né? E diante de tudo isso, né, quero falar que o corpo
é feito, seu corpo é perfeito para parir, né? Ele é feito para isso. Então a gente não força um nascimento, não faz o bebê sofrer porque a gente está passando pelo trabalho de parto, né? Na verdade, o nosso corpo trabalha a nosso favor. E com isso vão ter hormônios que vão desenvolver o trabalho de parto, né? Que vão ajudar esse trabalho de parto a engrenar. Com os hormônios existem as contrações uterinas, né? Então, nosso próprio corpo, nosso útero se contrai ali para poder estimular esse nascimento. E existe também a movimentação do bebê, né? Porque é uma dança perfeita entre a mãe, entre o corpo da mãe e os movimentos que o bebê vão fazendo, né? Então a Thaís já falou que o bebê ele não vai descer reto, ele vai descer fazendo esses giros. Então o nosso corpo ele foi feito para passar por isso, né? Ele está ali a gestação, na verdade, se preparando para esse processo acontecer e a gente consegue também facilitar esse processo, tanto para a questão de hormônios, tá? Que aí entra algumas coisas que a gente faz de alívio de dor, de entrega no processo, né? De padrão de contração, porque o exercício também ele vai influenciar no padrão de contração, a forma como eu tenho meu marido ali do lado, né? O meu acompanhante, independente se vai ser marido ou não, como ele me abraça, isso vai liberar mais hormônios e os movimentos, né? Então aqui a gente até traz algumas coisas que vocês podem fazer lá na hora H para facilitar esse processo de trabalho de parto. Então, uma coisa, por exemplo, é a vocalização. O que é o vocalizar? Fazer o som mesmo, e quero que vocês façam aqui comigo para vocês sentirem o que é isso. Então, tem, né, essa teoria, né, que na verdade é teoria prática, né, que funciona, que seria o quê? Boca aberta, né, relaxada, é vagina aberta. E vocês sentem isso na própria relação sexual. Se é uma mulher, às vezes, que não está gostando, ela não vai gemer, ela não vai emitir som. Diferente de uma mulher que está ali entregue para essa relação sexual, né? E com isso a vagina também vai ter esse relaxamento. Então, isso no trabalho de parto é a gente aprender realmente a soltar o corpo. Então, a gente traz o grito, né? Que muita gente fala, nossa, ela tá gritando, ela tá sofrendo. Não, isso é uma forma da gente relaxar o corpo, ajudar o corpo e deixar esse processo realmente fluir. Então, vamos todo mundo respirar junto e vocês vão fazer o som do ar abrindo mesmo a boca e tentando imaginar que o ar sai pela vagina, como se a vagina estivesse relaxando, soltando. Então não é para contrair, é para soltar. Então respirou, ó, e som do ar. Ah, Conseguiram sentir? Coloca aí. E quem sofre de constipação, isso é maravilhoso, tá, gente? Quando a gente relaxa o assoalho pélvico, é uma coisa que a gente ensina aqui na fisioterapia pélvica, quando a gente ensina esse relaxamento para as nossas gestantes, aquelas que sofrem constipação, elas percebem como que solta, né, esse períneo e que conseguem, né, evacuar de maneira muito mais fácil, porque conseguiram relaxar. Então, esse é um treino que vocês podem colocar no dia a dia de vocês e é bacana vocês aprenderem a criar essa consciência. Vocês perceberam esse relaxamento do períneo acontecer? conta aí quem fez e quem percebeu. Estão perguntando ali, deixa eu responder que a Thaís Sampaio, né, colocou, estou de 11 semanas, o que é melhor, Pilates ou fisioterapia pélvica? São objetivos totalmente É diferentes, como se você né? estivesse perguntando, corrida ou natação? São assim objetivos diferentes, ambos se complementam, né? O Pilates seria como se fosse uma academia, né? Um exercício que vai trabalhar todo o corpo, e a fisioterapia pélvica vai forçar, vai trabalhar realmente o assoalho pélvico, né? A região vaginal. Não tem como dizer que um Pilates vai trabalhar, até porque muitas vezes você não passa por uma avaliação, diferente do que a gente faz aqui. Então, aqui a gente tem o Baby Boom, que é o nosso programa. Se a gente for comparar com algum tipo de exercício, para vocês entenderem melhor, seria como se fosse um funcional, aquele exercício mais intenso, né? Bem potente. Só que aqui, vocês, quando entram dentro do programa, fazem uma avaliação pélvica, porque a gente trabalha o assoalho pélvico dentro das sessões. Por isso que a gente não fica com vocês também em consultório de fisioterapia. A gente vai trabalhar o assoalho pélvico, só que eu preciso saber te ensinar uma contração, então não é fácil, tá? Não é só lá no Pilates falar,
Segura o Contrai. xixi, contrai. Não é assim. A gente, quando vem para o consultório, percebe um monte de mulher que não sabe contrair. Então, por isso que a gente engloba uma avaliação dentro do programa. Todas estão convidadas a fazer uma aula aqui com a gente e conhecer. Então, realmente, são coisas realmente diferentes, tá? O Pilates, ele vai te ajudar assim como qualquer outro movimento. Musculação, natação, caminhada. É um exercício que vai trabalhar o seu músculo como um todo. Mas a gente sempre fala assim, quando a gente pensa numa Olimpíada, para vocês entenderem melhor, tá? Então, eu sou uma corredora. Então, eu sei que eu preciso trabalhar a minha respiração, eu preciso trabalhar a minha potência, a minha musculatura. Então, eu como corredora, eu posso fazer musculação, eu posso fazer natação para trabalhar a minha resistência ali cardiorrespiratória. Mas o mais importante ali, para eu conseguir vencer uma maratona, é trabalhar a corrida, a explosão, a minha velocidade. Então, eu tenho que trabalhar o movimento específico da corrida. O que você está perguntando é: eu corro, eu vou correr uma maratona, mas a natação também ajuda? Ajuda, tá? Vai ajudar numa resistência cardiorrespiratória, mas você vai trabalhar outros músculos. Então, assim, eu só posso fazer ou pilates ou fisioterapia pélvica. Qual que você me indica? Fisioterapia pélvica, porque vai trabalhar os seus músculos específicos. Aqui com as gestantes, ai, Thaís, eu faço personal, faço funcional ou faço baby boom? Vai fazer o baby boom, porque vai trabalhar o que você precisa na gestação para chegar numa final de gestação mais tranquila, vai trabalhar posicionamento do bebê para um trabalho de parto mais rápido. Entende essa diferença quando eu comparo com uma corrida, por exemplo? Pediram para repetir a vocalização. Então vamos repetir, hein? Que eu acho que ninguém fez, que ninguém comentou aí que percebeu. É. Então tentem fazer para vocês sentirem, até para vocês falarem aqui pra gente. Não, contraí, não, relaxei. Então vamos fazer junto de novo. Respirou, e como eu falei, quando vocês vocalizarem, imagina a vagina solta, o músculo perineal relaxando, como se o ar saísse por baixo. Então, respirou e som do ar. Ah, Ah, quando é bom fazer isso? Quando você vai evacuar. Depois eu quero que vocês contem lá no nosso Instagram, no direct, quem fez a respiração para evacuar. Vocês vão perceber que é muito mais fácil evacuar, vocalizando. Avisa o marido antes, hein? Que senão eles vão achar que tá tendo parto prematuro. Ser mais fácil evacuar. E se você, claro, colocar o banquinho, né? Uma caixa, alguma coisa para aumentar ali, elevar os seus pés para simular um cócoras. Isso também vai te ajudar. ó, fez a vocalização e relaxou mesmo. Conta aqui quem mais fez. Outra questão que ajuda muito é mentalizar, né? Então, trabalhar a mentalização e usar isso no trabalho de parto. Então, se eu fico ali, por exemplo, quando eu tô sentindo dor, né? E eu fico ali, ai meu Deus, ai que dor, ai meu Deus, ai essa dor tá demais, essa dor tá demais. Eu de novo entro naquele ciclo negativo. Agora, se eu trabalho minha mente ao longo da gestação, tá? Isso vocês podem trabalhar. E lá no trabalho de parto, eu uso a mentalização, que é mentalizar o quê? Na hora da contração, eu não vou focar na dor. Eu vou focar. Meu corpo está se abrindo, eu estou preparada para essa contração, meu bebê está descendo, e acompanhantes que estão aqui assistindo, você pode estar ali do lado dela, né? Então ela está ali com dor, vocalizando, você pode estar falando. Isso, o nosso bebê está mais perto, você é muito forte, a cada contração você vence. Então, usar a mentalização é uma forma também da gente acelerar o trabalho de parto. Buscar o relaxamento, né? Então a gente falou muito disso, apesar da dor, conseguir relaxar o meu corpo, né? Então não vou tensionar, eu sei que tá doendo, mas deixa eu aprender a soltar pelve nessa posição que a gente está mostrando. Ela é ótima, tanto é um movimento que ajuda na descida, ajuda no relaxamento ali, e eu consigo lidar com a dor, né? O acompanhante poderia estar ali, ó, Massageando. massageando, mexendo, né? Fazendo esse relaxamento. Então, a massagem é uma coisa que a gente usa muito
no alívio de dor no trabalho de parto e trazer movimentos também que vão facilitar. Movimentos que vocês podem também treinar na gestação, e é o que a Thaís falou que a gente faz aqui no Baby Boom. Então, o Baby Boom, a gente trabalha movimentos que vocês vão usar no trabalho de parto. Então, essa é uma postura mesmo que eu fiz hoje com as minhas gestantes, né? Eu botei elas penduradas e, ó, trabalhei a pelve, a gente fez a rebolada. Então, esses movimentos, né, de caminhar, de agachar, de subir uma escada, de rebolar na bola, rebolar de quatro, isso tudo vai ajudar vocês a passarem de maneira melhor, mais rápida e com menos desconforto no trabalho de parto, tá? Então, testem, usem isso ao longo ali do processo, né? E aí, é claro, né? Quando você entende o seu corpo e o que o seu corpo precisa, você trabalha junto com ele e não contra ele. Então, muito bacana que a gente percebe aqui com as nossas gestantes que se preparam para o parto e quando a gente tem a oportunidade de acompanhar também o parto, é que às vezes a gente sabe que o bebê está mal posicionado e quando a gente vai sugerir uma postura, ela mesma se coloca na postura sem nem a gente falar. Então, ela já prepara esse corpo e já vai na postura que ela, né, precisa para aquele momento. Então, muitas vezes a gente está ali como um apoio emocional e não só físico como fisioterapeuta, porque ela mesma já está se colocando na posição que o corpo realmente precisaria. E isso é maravilhoso, né? Porque quando você vai contra o seu corpo, aí o bicho pega, a sensação da dor vai aumentar, tá? E você está se preparando de verdade? Eu quero saber se o que que você está fazendo para se preparar realmente, né? Porque o sistema, amigos, famílias, às vezes os médicos, influenciam no seu parto sem que você perceba. Então, às vezes eu tenho com uma gestante agora, ela está com 37 semanas. Acho que já virou 38. Ela tem um médico cesarista. Ela me contratou para acompanhar o parto. E ela tem um médico cesarista e ela vai para o plantão. Eu falei com ela, vamos trocar de médico, sabe por quê? Às vezes ele vai soltando coisas, falas, que inconscientemente pode ir minando o seu parto. Então, se você estiver com um médico favorável que te incentiva, às vezes é melhor, mesmo que ele não vá te acompanhar no parto. Ela falou: não, eu gosto muito desse médico, eu quero ficar com ele. Eu sei que ele é cesarista, que ele faria uma cesárea em mim, mas eu quero ficar com ele. Eu falei: tudo bem, mas abre os seus olhos, porque ele pode ir minando o seu processo. Mas ela está empoderada, então isso está ali tendo um equilíbrio. Mas às vezes você não tá, você não estudou, você não se preparou de verdade. E o médico está falando que seu bebê é grande demais, que vai te lacerar toda, que vai ser difícil, que você vai passar horas em trabalho de parto, e às vezes, quando seu processo começar, mesmo eles não estando junto com você, você vai ficar pensando nisso inconscientemente. E você pode ir para outra via, que é uma cesárea, que não tem problema nenhum você escolher, desde que você escolha com consciência. Então, estar preparada vai te ajudar a não deixar se enganar. E isso é muito importante. E aí a gente trouxe então assim 12 passos que a gente acha importante para você realmente vivenciar, né, esse parto dos sonhos com protagonismo, com respeito, sabendo fazer escolhas, sabendo o momento das intervenções, né? Então a gente vai falar aqui com vocês de cada um deles. Então, o primeiro é o bom pré-natal, né? Isso que a Thaís falou. Então, mesmo que você não possa contratar um obstetra, né, tente investir no seu pré-natal, tanto indo nas consultas, quanto buscando realmente um obstetra que fale um pouco a língua. Nossa, não consigo. Tente acompanhar perfis, né, como o nosso, perfis de obstetras sérios, né, que vão trazer evidência, vão te mostrar o caminho. Aqui é muito importante, né, saber às vezes até reconhecer exames, tá, gente? Então, a gente tem casos, às vezes, de gestantes que chegam aqui com diabetes gestacional e por conta de um pré-natal mal feito não tinha sido diagnosticada e às vezes isso vai minar às vezes o parto lá na frente, né? Porque se eu tenho um bebê grande demais, um bebê que começa a descompensar muito líquido, acaba que são complicações que podem acontecer. Então isso acontece, é muito sério. Então é importante vocês estarem muito cientes, a gente que trabalha muito com gestante, a gente às vezes pede exame, pergunta como tá, a gente faz esse trabalho realmente de acompanhamento porque existe muito pré-natal mal feito, tá? Segundo ponto,
Tenha hábitos saudáveis, né? Vocês estão falando do exercício, às vezes não vai dar para pagar um exercício para fazer, mas inclua movimento no seu dia a dia. Pode ser rebolando na bola, né? No nosso próprio Instagram, a gente sempre traz movimentos que vocês podem fazer em casa, caminhada. Isso vai influenciar a gente a ter um melhor preparo para o parto, a gente não ter condições, né? Então a gente sabe que o exercício previne diabetes, previne pressão alta, vai ajudar no bom posicionamento do bebê quando você busca um específico melhor ainda. E a questão da alimentação é a mesma coisa, né? Então tem que se alimentar bem, isso vai minimizar riscos de vocês passarem por situações de risco ao longo da gestação. Estude a fundo o parto, né? Então, hoje vocês viram aqui o quanto que isso é importante para vocês não caírem em intervenções desnecessárias, para vocês perderem o medo, para você saber a hora certa de ir para a maternidade, para você saber reconhecer uma contração de trabalho de parto. Então, o estudo, ele é, assim, muito importante para você que está grávida, independente se você deseja uma cesárea. É importante você entender, ah, tá, posso esperar o trabalho de parto? Qual é o benefício disso? Como que vai ser minha recuperação? Como que vai ser o processo de amamentação? Se for cesárea, eu posso ter hora ouro, por exemplo, né? Então, isso tudo vai ajudar vocês. Conheça as intervenções, né? Então, o que que a gente tem de intervenção? Indução, ocitocina, romper bolsa, episiotomia, né? Que, por favor, não façam, não deixam que faça. A cesariana. Então, são intervenções que vocês precisam conhecer mais a fundo para poder saber, né, ser protagonista ali e conseguir participar da tomada de decisões. Então é importante conhecer cada uma delas. Fazer o plano de parto, vocês sabem o que é o plano de parto? É que a gente brinca com as nossas pacientes que a gente faz o plano de parto, mas é um plano de parto diferente. Por quê? O plano de parto, para quem não tem um médico favorável, para quem vai para o SUS, vai para o plantão, que não sabe quem vai pegar lá no dia, é para prevenir violência obstétrica. Mas o plano de parto, poxa, eu não tenho nenhum papel, tenho ali, pega lá. O plano de parto, gente, é o seguinte: não adianta você. Ah, esse pode. Não adianta vocês. A gente tem um plano de parto disponível. Inclusive, a gente pode jogar lá no grupo do Masterclass. Vocês querem? Respondem aí pra gente. Não adianta você pegar o nosso plano de parto lindo, maravilhoso, e falar: ah, eu quero ocitocina, não quero ocitocina, quero isso, não quero aquilo. E simplesmente não estudar sobre o plano de parto e entregar na hora que você for parir. Porque o médico pode: ah, tá bom, nem ler. Ou pode rasgar, ou pode jogar no lixo. O que adianta você ter o seu plano de parto e não saber conversar com o médico? Nada. Seu plano de parto, ó, foi pro lixo. Foi em vão. Porque vocês, deixa eu ver, acho que todo mundo respondeu o que quer, né? Sim, ótimo, a gente manda lá. Então, assim, não adianta você pegar aquele plano de parto e não entender as opções, não saber quando utilizar uma ocitocina, quando a analgesia vai te ajudar, se é preciso uma episiotomia ou se não, não é. Então, as mulheres de fora do país é muito comum fazer a episiotomia. Aqui, o parto normal no Brasil, ele pode ser o Brasil enraizado na cesárea, mas o parto normal é muito mais humanizado do que no resto do mundo. Isso eu posso garantir de carteirinha, porque a gente acompanha parto no mundo inteiro, do da Austrália aos Estados Unidos. Então, assim, você pode falar que não quer episiotomia, e eles têm que falar, tudo bem, você não quer, não quer, eu não vou fazer. Então, se você não falar na hora, você vai ter uma episiotomia. Se o seu acompanhante que não está aí não souber disso, ele vai autorizar uma episiotomia em você. Então, nós já tivemos pacientes que fizeram o nosso curso, que o acompanhante não fez o curso e fez uma episiotomia. Porque ele autorizou, porque o médico falou que tinha que fazer. Então, é importante fazer o plano de parto e entender esse processo, tá? A escolha do hospital também, porque vocês têm que perguntar na região. Tem hospitais que são mais favoráveis ao parto normal, tem hospitais que não são. Então, isso é muito importante, entender quais são as suas opções.
quais são mais favoráveis e quais se baseiam mais em evidência científica, para você entender que você vai estar segura do seu processo, que você vai sofrer menos violência obstétrica ou nenhuma violência obstétrica. Então, aqui no Espírito Santo, a maioria é muito humanizado, vai depender da sorte, né, do médico que está lá de plantão. Se é possível, contrate uma boa equipe. Alguém me perguntou, né? Ah, e o que você acha? Contrata o médico ou contrata a doula? Depende, né? Você só pode contratar um. Dá para contratar um médico? Eu indico contratar um médico Se for, né, na sua cidade. respeitoso, trabalhar com evidências, né? Porque tem gente que contrata médico cesarista, médico que faz violência obstétrica. Então, assim, calma, né? Avalie esse médico. Mas se na sua cidade você perceber que é uma cidade que não é tão humanizada, que você pode passar por muitas violências obstétricas, a doula ela vai ficar refém ao sistema. Ela não vai conseguir te ajudar muito. Agora, por exemplo, no Espírito Santo. Espírito Santo é um estado, né? Vitória, pelo menos, Vitória, Vila Velha, é muito humanizado. Então, sim, você pode contratar a doula e ir para o plantão, porque você provavelmente vai ter uma boa experiência de parto, tá? Chama seu acompanhante para responsabilidade. Acompanhantes que estão aí, o parto também é seu. Não, acompanhante a gente fala porque não é só o marido ou a esposa, tá? O acompanhante tem que ser uma pessoa presente. Ele não está lá só para ver o bebê nascendo, ou então a amiga que quer ver um parto normal que nunca viu na vida. Não, não é para ver o bebê nascendo, mas é para ajudar essa mulher que quer parir, para entender também o processo que vai passar. Porque senão não vai conseguir ajudar a gestante e ela vai para uma cesárea. Então, o acompanhante é um dos pilares. Vocês só ficam pensando no obstetra, na doula e o acompanhante. Às vezes, quanto tempo que você conhece essa obstetra? Ah, na maioria das vezes, 9 meses. Há quanto tempo você conhece essa doula? Ah, uns 6 meses. E seu acompanhante, há muitos anos, ele vai saber exatamente como te ajudar para passar no processo. Ele tem mais intimidade com você, você tem mais confiança, uma troca de olhar que vai te ajudar a ir além. Então é muito importante. E aí, gente, não tem certo ou errado, tá? Cada um vai vivenciar a sua realidade. É estudar realmente o cenário, é isso que a gente faz muito nos nossos acompanhamentos online, né? Então, a gente, quando vai acompanhar, por exemplo, meu próximo parto, ela tá na Escócia. Então, a gente precisa saber como é o hospital lá, como é a assistência, o que que eles indicam de hora certa. Então, a gente faz realmente um trabalho alinhado com a realidade, né? Lá eles apoiam o parto normal, mas é com anestesia, ela deixa escolher a posição. Então a gente vai realmente desenhando junto esse melhor cenário possível, de acordo com a realidade de onde você vai ter bebê, se vai contratar a equipe ou não, né? Enfim. Então é possível, dentro de cada realidade, ir ajustando para tornar uma boa experiência, né? E alguém até falou, investir em formação. Então, isso realmente é assim, é o pilar do pilar para a gente ter uma boa experiência de nascimento, né? Porque vocês vão conhecer tudo, né? Então, aqui a gente traz mais alguns passos. Use e abuse dos recursos de alívio de dor. Então, se você não estudar o parto, você nem vai saber o que fazer. É aquilo que a Thais falou. Você vai achar que você tem que aguentar a dor, sendo que seria lidar com ela, né? Então, a maneira como respira, a massagem, chuveiro quente, sentar na bola, se movimentar, colocar compressa, né? E lidando ali com a dor à medida que ela for avançando, usar o movimento no trabalho de parto, né? Então, a gente que é fisioterapeuta, a gente usa muito o movimento no trabalho de parto e consegue realmente acelerar esse trabalho de parto em algumas horas, né? Então, você também, através do movimento, pode trazer isso tudo, né? E a gente até tem a nossa aula prática aqui que a gente mostra, faz com vocês, o agachamento, rebolada. Então, isso é importante, vai fazer a diferença para o seu trabalho de parto. Se eu tenho um trabalho de parto que evolui mais rápido e com menos dor, você vai ter uma melhor experiência, né? Você vai conseguir realmente lidar ali com as contrações. Vá para o hospital somente no momento ideal. E aqui, assim, são vários fatores, tá, gente? Não tem como a gente aprofundar tudo, mas de ordem geral seria o quê? Aguardar fase ativa de trabalho de parto.
Nossa, Letícia, mas eu tô com dor a cada 10 minutos e é insuportável. Não é trabalho de parto ativo, né? Não vai fazer diferença a gente ir para o hospital, a não ser que você tenha alguma condição, que precisa avaliar melhor, que você está com alguma dúvida, né? Mas aí você tem que saber, bater o pé de falar, não, eu só vim ver e vou voltar. Porque a gente precisa guardar o trabalho de parto em casa. A própria Organização Mundial de Saúde recomenda a internação em fase ativa porque em casa vai ajudar o trabalho de parto a evoluir melhor, você está no seu ambiente, é menos chance de intervenção, menos chance de ir, né, para coisas desnecessárias, porque você foi cedo demais, tá? Então é muito importante saber esse momento ideal. E essa foi uma pergunta que perguntaram muito, né? Vale a pena ir para o hospital só na hora certa? Vale. Sem dúvida, vale. Mas você tem que entender essa hora certa e quais são esses sinais. Porque existem sinais de alerta também que você tem que saber ir para o hospital. Ótimo. E assim, gente pergunta, nossa, mas como eu vou saber que o bebê está bem? Como que vocês sabem que o bebê de vocês está bem agora? Vocês ficam indo no hospital todo dia? Me fala aí. Como que você sabe que seu bebê tá bem? Senão a gente ia viver no hospital. Então, assim, a gente vai perceber a movimentação fetal, né? O tempo inteiro o bebê vai estar ativo. E a gente precisa dessa avaliação de maior intensidade. Isso, claro, tá, gente? Gestações de baixo risco, tá tudo bem, não tem nada errado, né? Por isso que eu falei, são muitas variáveis. Então, a gente vai realmente perceber essa evolução, né, de bem-estar do bebê à medida que entra em fase ativa do trabalho de parto. Aí sim ele precisa ser avaliado melhor. Participe ativamente da tomada de decisões, né? Então, entenda realmente até o momento de pedir uma cesárea, de entender que não é mais seguro para você continuar, porque a gente sabe sim que existem alguns lugares que forçam demais a barra. E parto dos sonhos, a gente já falou aqui que não é só parto normal, parto rápido sem intervenção. Então, saber realmente esses momentos, né, para que você tenha aquela sensação boa, assim, nossa, tudo aconteceu do jeito que tinha que ser, eu soube o momento de intervir no momento de pedir anestesia, de pedir para que mudasse de rota e tá tudo bem, fui no meu limite, né? Então isso é muito importante e você só vai conseguir participar ativamente se estudar, né? De novo, a informação está sempre vindo lá para o pilar. E entregar o processo com confiança, né? Então a gente trouxe aqui ferramentas para que você entenda que a dor faz parte, entenda que você vai ter ferramentas para lidar com ela. Entenda que o acompanhante vai fazer a diferença, né? Que tudo isso que a gente foi listando aqui vai fazer a diferença que para que você confie no seu corpo e se entregue, né? Se entregue ao seu corpo. O parto não precisa ser sinônimo de sofrimento, né? Que muitas pessoas falam: para que você vai ter parto normal? Vai sofrer horrores? Não. Com as ferramentas certas, você ficará bem. E você tem que entender isso, né? Se você quer passar por esse processo, entenda o que você pode utilizar ao seu favor para que você tenha uma boa experiência. Porque sim, de novo, né, o parto dói, mas você consegue passar. A gente trouxe aqui alguns relatos, né? Aqui da Amanda, que é um relato muito bom de um parto de 6 horas, teve descolamento, então ela começou uma indução mecânica. A enfermeira foi lá, foi para o hospital e ela quis compartilhar que a experiência, porque o trabalho de parto e ela entender o processo foi muito importante para ela. O trabalho de parto foi bom, ela sabia o que fazer, ela sabia que estava perto, ela sentia as sensações. Então, ela ter esse conhecimento foi muito bom. Então, ela fala assim. Eu quero compartilhar mais do que a minha experiência, é o quanto o trabalho oferecido pelo Gesto da Vida foi essencial. Cada uma terá sua história, mas o parto, eu acredito que o que eu aprendi aqui fez a minha história ser diferente. Foi leve e cheio de conhecimento, né? Aqui a Cíntia falando que o parto foi natural, humanizado, sem dor, com dor, mas sem desespero. Porque é importante, gente, não vamos romantizar o parto. O parto, a dor, ela existe, tá? Porque tem gente que acha que, ai, vou ficar ali mentalizando. Não Não, vou ter dor. não. Mas a informação ajuda, tá? Então, ó, depois do curso de vocês, me senti tão segura que gostaria de que todas as futuras mamães tivessem esse conhecimento para sair de uma cesárea de rotina. Claro que a cesárea salva vidas e isso é extremamente importante.
mas não fazer por fazer. Obrigada, meninas, que continuem assim, com forma de anjos em pessoa, tá? E aqui também uma gestante de fora do Espírito Santo, em Brasília, que também teve o parto normal demorado, com 30 horas de trabalho de parto, para vocês entenderem que existe, não é a quantidade de horas que vai fazer você ir para cesárea ou não, e sim se tá tudo bem com você ou com o bebê, tá? Então, ó, a minha filha nasceu saudável, fez tudo valer a pena. E olha aqui, ó, o esposo foi essencial e sensacional. Esteve junto com ela o tempo inteiro, foi essencial nessa jornada. Não tivemos doula e nenhum profissional contratado, mas o conhecimento no curso fez total diferença na experiência, tá? Então, você é capaz de ir além do que você acredita. Acredite em você e na sua capacidade de parir. E aí, quero saber de vocês, né? Lembra aí do número que vocês falaram que vocês estavam lá no momento da nossa aula. Então, muitas responderam 7, 5, 3. E pensando naquilo que você estava sentindo naquele momento, como que está o medo de vocês agora? Me responde aqui. De quanto era e para quanto foi? Só com o que a gente trouxe aqui. Coloca do quanto era e para quanto foi. Quero saber, Marielle, ó. ela tinha colocado alto. 3 para 1, de 8 para 5, 7 para 6. Muito bom. A informação vai acalmando esse processo, né? Vai dando assim, acho que é possível, acho que vale a pena tentar. Isso é importante. E assim, a gente mostrou um pouquinho, né? Claro que a gente tem muito conteúdo, muita coisa, então quem segue a gente lá no Instagram vê que a gente está o tempo inteiro empoderando vocês, mas a gente quis realmente mostrar um pouquinho aqui na prática que com informação e apoio, é possível estar melhor preparada para parir, é possível a gente parir sim sem medo, né? Com entrega, com confiança. E a gente tem a possibilidade para você que quer continuar com a gente aqui na sua jornada. Inclusive, já teve ali perguntas de como que funciona. Então, a gente tem alguns cursos aqui no Gesta Vida e a gente tem o GPS para o parto, né? Que é mais do que um curso. Então, dentro do GPS, além de vocês terem o conteúdo gravado ali de aulas, que inclui o curso de preparação para o parto, onde vocês vão aprender a lidar com a dor, exercício, a hora de ir para o hospital, como é a dor, é um curso realmente muito completo. Vocês recebem também o curso de plano de parto, né? E vocês vão aprender a preencher toda a papelada ali. Mas o GPS, ele é muito mais do que um curso, porque tem o nosso acompanhamento ali dentro do processo. Então, vocês vão ter a gente dentro ali do grupo do WhatsApp, para poder mandar o plano de parto, para tirar as dúvidas. Às vezes, no dia do trabalho de parto, menina, estou sentindo isso, o que que eu faço, né? Então, é realmente ter esse apoio meu e da Thaís com você ao longo ali do seu processo, né? Então, o GPS, ele é realmente esse caminho mais rápido para você estar preparado de verdade para o seu trabalho de parto. Então, normalmente, o GPS é vendido pelo valor de 447 e aqui para vocês a gente está fazendo essa oferta de 387 à vista, né, ou 10 vezes de 46,51. Então, você que tem, né, essa vontade de estar pertinho da gente, né, de aprender e aprofundar, de aprender os exercícios que você vai poder fazer no dia do seu trabalho de parto, movimentos que vão fazer a diferença ainda na gestação, com certeza o GPS vai ajudar vocês nessa jornada, né? E é uma oportunidade para qualquer fase da gestação, porque o GPS não tem só para o parto, né? O GPS, tem gente que pergunta o que que significa o GPS? GPS é o GPS mesmo, aquele que a gente usa no carro. É um guia para você chegar mais rápido a conquistar o seu parto. Então, quando a gente não tem o GPS, você vai se guiar perguntando, pedindo informações, tentando achar a localização. Mas quando você tem o GPS, você sabe como fugir do trânsito, qual é o caminho mais rápido, e é isso que a gente vai trazer para vocês. Orientação para vocês chegarem até lá. Mas por que o GPS? Porque o GPS ele vai complementar também no pós-parto. Ele vai trazer conteúdos de cuidados com o bebê, amamentação, puerpério, sono para o bebê, vacinação. Então a gente não quer proporcionar apenas um bom parto, mas sim um bom puerpério.
Então, por isso, ele é o mais completo e é o que a gente trouxe aqui no mês da mulher para vocês, porque a gente sabe que é uma oportunidade de vocês entenderem esse processo e irem mais tranquilas, assim como tantas outras barrigudinhas que a gente acompanha ao longo desses anos, irem mais tranquilas para o parto. Então, aqui está essa oportunidade. A gente vai colocar lá no grupo O como link. que faz para você acessar. A partir do momento que você acessa, você já vai ter acesso às nossas aulas e ao nosso acompanhamento. Você vai participar do grupo do WhatsApp e tudo que vocês perguntaram, que a gente não conseguiu aqui visualizar e tirar dúvida, a gente vai responder uma a uma. Realmente é quando você não tem condições de perguntar para o seu médico, ou então, você tem um obstetra, você contratou a equipe, mas mesmo assim você sente falta desse acompanhamento diário, de perguntar algumas questões, a gente vai estar aqui tirando todas Todas essas essas dúvidas. dúvidas. E além disso, né, da gente ter as aulas gravadas, a gente sempre faz com vocês uma aula ao vivo, tá? É uma aula mais prática para a gente treinar ali o acompanhante, que é o que a gente faz aqui com as nossas gestantes, né? Que é o curso Prepara Parto. E ó, só esse curso que a gente dá aqui, ele tem um valor de 280 reais para o casal. Então, vocês vão receber pelo GPS, né? A gente faz essa aula que a gente mostra as técnicas, né? Ensina que eles podem fazer, a gente visualiza para corrigir, treina os exercícios, então a gente marca uma data aí para fazer com Para vocês, quem é de Vitória, pode vir no presencial, presencial. então já estão ganhando aí a parte prática do prepara-parto, tá? Então vai fazer diferença porque o acompanhante é essencial. Independente se Isso. você contratar médica, doula, o acompanhante que vai fazer diferença porque ele tem conexão com você, ele te conhece, ele sabe exatamente o que você precisa no momento certo. E para as 10 primeiras, né, que vierem para o GPS, vocês também vão ganhar uma avaliação individual comigo, tá? Então é uma avaliação que eu vou saber como que estão as dores, né? Verificar o que que você já está fazendo de exercício físico, verificar como que está a sua função pélvica, né? Então é uma avaliação de fisioterapia mesmo da saúde da mulher. Então, para aquelas que adquirirem as 10 primeiras, né, eu vou estar junto com vocês, a gente vai marcar esse momento. Quem for de Vitória vem aqui presencialmente comigo, e quem for de fora vai ser online, tá bom? O GPS é o mais completo? É o mais completo. É o que você vai receber realmente tudo para que você É, consiga, além de ter o nosso acompanhamento. eu vou colocar lá agora, meninas, dentro do grupo. Será que a gente consegue mandar aí também? Acho Não, que né? não. A gente É, vai colocar lá no grupo e vocês vão ter acesso ao link e essa aula gravada, tá? tá? Agora eu vou explicar para vocês que as 10 primeiras às vezes acaba rápido, tá? Geralmente nos 3, 4 primeiros minutos. Então, se você sabe que você quer uma oportunidade, você vai ganhar o Prepara-Parto, que só o Prepara-Parto é R$ 280, mais a nossa avaliação, que só a avaliação, se você vier no Gesta Vida, é R$ 277. Você está ganhando o GPS, o Prepara-Parto e a nossa avaliação. Então, tá valendo muito a pena, tá bom? Espero que vocês estejam maravilhosas, que vocês tenham entendido que é possível parir. Continuem seguindo o Gesta Vida, continuem recebendo informações. Se vocês querem ter essa orientação de forma cronológica, venham para o GPS, mas nós estamos aqui para ajudar vocês. Um beijo e boa noite. A gente vai Ah, mandar. e a gente esqueceu de falar, tá? Não vai ser ilimitado, não. Ah, é? Então, essa promoção vai estar ativa até domingo, tá? Então, hoje a gente está na terça, né? Então, até domingo você pode comprar. A partir dali, a gente cancela, a gente vai fechar o grupo, né? E já começa a trabalhar com as gestantes que vão estar aqui com a gente, viu? Exatamente. Um Um beijo, beijo. gente. Tchau, Obrigada, tchau. viu?